Muito boa tarde, está começando ao vivo o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelos canais da TV aberta 12.3 e também na TV fechada, canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet no câmarasjc.sp.gov.br e no YouTube no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou estar aqui no comando do Hora do Esporte até o dia 25 de novembro, enquanto o nosso querido Vieira Júnior curte as suas merecidas férias. E durante esse período, quem faz o programa comigo é ele, o meu braço direito aqui no Hora do Esporte, o nosso querido Paulo Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham. E hoje sim, sextaremos, né? Finalmente, com muita notícia do esporte josense. Ele não via a hora de chegar a sexta-feira, estava querendo encerrar a semana na quarta. Além do Paulo, quem vai me ajudar aqui a fazer o programa de hoje é o querido Luiz Fernando, que está pertinho de mim hoje aqui. Aí, ó, soquinho, ele está mais perto de mim hoje aqui, fazendo a Libras do estúdio, para levar informação também para a comunidade surda de São José dos Campos. E a gente começa o programa de hoje falando da Águia do Vale, porque a espera e o suspense, enfim, chegaram ao fim. Os primeiros nomes do elenco do Paulistão para o Paulistão da Série A2 foram anunciados oficialmente. Até o momento, 3 nomes foram revelados. O primeiro deles é do volante do lateral esquerdo Guilherme Martinelli, aí tem a fotinho dele aí aparecendo, de 25 anos. Ele tem passagens pelo Inter de Porto Alegre e pelo Maringá e conseguiu acesso para a Série A1 neste ano com o Velo Clube de Rio Claro, eliminando o São José, inclusive. E no segundo semestre estava no Cascavel do Paraná, onde disputou a última Série D. O outro nome divulgado foi o do lateral esquerdo Felipe Borges, de 24 anos, e que passou as duas últimas temporadas no Confiança do Sergipe, sendo campeão estadual em 2023, além de ter disputado com a equipe sergipana o Campeonato Brasileiro da Série C e as Copas do Brasil e do Nordeste. Na carreira, ele também tem passagens por Juventude, Remo, Vitória da Bahia e o Boa Esporte. O terceiro jogador divulgado é o zagueiro Paulo César. Esse a gente até tinha dado a notícia aqui no Hora do Esporte. Ele tem 25 anos e disputou a Série C deste ano pelo ABC de Natal. No primeiro semestre, ele jogou no Santa Cruz, onde disputou o Campeonato Pernambucano, fazendo 12 jogos e 1 gol na competição. E agora a gente vai ver um videozinho dos atletas, o que eles falaram, as primeiras palavras dos atletas com a camisa, agora sim, oficialmente da Águia. Dá o play, Matheus. A torcida de São José pode esperar do Martinelli um jogador muito aguerrido, que vai dar o sangue mesmo, que vai ser solidário para o time, para ver a equipe da melhor maneira possível. A expectativa é muito alta, porque é um nível de campeonato muito difícil, que quer bastante atenção. E aqui também me informaram que a torcida sempre lota os estádios, tem a pressão também, de estar jogando aqui. Isso é bom, isso para o jogador é bom, o nível de competitividade aumenta, você tem que entregar bastante dentro de campo. E estou feliz, estou feliz de estar aqui é um clube de tradição também, a cidade é grande, tem bastante torcedores, então é um compromisso enorme que eu vou assumir aqui e espero dar o melhor. Recebi proposta de vários clubes, mas eu acredito que o projeto que o São José tem para essa temporada é muito grandioso e vitorioso, Então a gente espera conquistar todos os objetivos do clube e não somente conquistar o acesso e sim o título da 2 do Paulista. Aí os jogadores falando, um pouquinho na chegada, na entrevista ali que a assessoria de imprensa do São José mandou pra gente, enviou pra gente. E além desses jogadores, o São José também anunciou um novo preparador físico, que é o Luiz Fernando Goulart, de 52 anos. Ele que estava no Vila Nova de Goiás. Cadê a fotinho dele aí? Ele estava no Vila Nova de Goiás e acumula passagens por Juventude, Atlético Goianiense e Sport do Recife, além de outras equipes, Ponte Preta, enfim, passou por um monte de equipe. Paulo, enfim, o torcedor joseense já começa a sentir o gostinho da Série A2, Esses novos reforços aí do São José. Uma boa notícia, acho que é o Martinelli, que conquistou o acesso com o Velo Clube, jogando contra o São José, inclusive, sendo um dos destaques do time do Guilherme, do Velo Clube de Rio Claro. Então, o que dá para... São 3 jogadores ao começo de trabalho, mas o que dá para sentir, mais ou menos, desse time do São José? Verdade, Bruno, eu achei muito interessante os anúncios realizados até aqui.
O Paulo César e o Martinelli já estavam no nosso radar, mas o Felipe Borges foi realmente uma surpresa, ninguém tinha especulado ainda. Felipe Borges, que é um lateral que tem uma característica muito legal de construção de jogadas. Paulo César se destacou no Santa Cruz, disputando o campeonato pernambucano, uma equipe com muita tradição, que tem bastante pressão da torcida também. E o Guilherme Martinelli, ele é um jogador versátil, né? E a gente sabe que dentro de um campeonato é importante ter jogadores com essas características. O São José está mapeando os jogadores da Série C, da Série D, jogadores que foram destaques dentro dessa competição que ele vai disputar agora, que é o campeonato da Série 2, que é um campeonato muito difícil, que tem muita visibilidade. Até por isso que o São José está conseguindo trazer esses jogadores também que atuam no mercado do Nordeste, porque a gente sabe que o mercado paulista é muito forte, inclusive midiaticamente. Então, naturalmente, eu acho que, por enquanto, o garimpo realizado pelo São José está sendo muito bacana. A gente espera que tenha muita sorte aí. Jogadores que chegaram, mas que, por enquanto, ainda não estão atuando em campo. Eles estão fazendo somente trabalho de exames médicos, exames físicos, né, para recuperar a forma. Pelo que a assessoria do clube informou para a gente, Bruno, provavelmente esse trabalho com bola, a parte mais tática, deve acontecer mais para o final do mês, porque tem jogadores, inclusive, que não vão ser anunciados ainda, que estão de férias, porque jogadores que estavam disputando a Série C, Série D, então precisam esperar terminar as férias para chegar aqui, fazer todos os exames e aí sim passar a ser anunciados. Então a gente espera que a partir do final do mês esse elenco esteja mais completo e redondinho. O Martinelli, a assessoria passou como sendo volante, mas eu fui pesquisar os lances dele para a gente fazer esse clipezinho. Está como lateral esquerdo, então talvez ele atue nas duas funções aí, então seja um 2 em 1 aí, lateral esquerdo e volante. E aí a gente tem mais ou menos um esboço do time do São José. Lógico que falta muita coisa, falta talvez os jogadores que possam ser remanescentes do elenco desse ano, enfim, tem muita coisa para rolar ainda, mas já é uma primeira movimentação do São José, já visando a Série A2 deste ano, que vai ser complicada. E essa questão da visibilidade que você falou é importante, né? Que muito jogador prefere jogar a segunda divisão aqui de São Paulo do que jogar a primeira divisão em qualquer outro estado, porque a visibilidade para um segundo semestre é maior. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Durante a semana que vem a gente vai falar mais sobre o São José com certeza. Mas agora a gente vai falar sobre o futsal feminino, porque o São José ontem entrou em quadra pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista contra o Campos do Jordão e sofreu um pouco. Dá uma seguradinha só nos gols aí, não falta o gol ainda não. Sofreu para vencer. Venceu o Campos do Jordão por 2-1 de virada. Agora sim, Matheus, calma. Com calma, o dedinho nervoso. Agora posso soltar os gols, que eu vou narrar os gols aqui. Aí, beleza. O primeiro gol foi marcado pela Cibele para o Campos do Jordão, abriu o placar no segundo tempo, faltando 10h30 para acabar. A goleira Susan pegou, mas no rebote a Cibele fez 1-0. Aí, faltando 8 minutos, a nossa amiga Marina Loures achou a Martinha no meio da zaga e a Martinha só tocou por cima da goleira, empatando o jogo. Esse resultado já dava classificação para o São José, mas aí, faltando 20 segundos, a Lígia Montalvão girou, fez a jogada, caiu, levantou e aí achou a Andressinha livre para meter no contrapé da goleira do Campos do Jordão. 2-1 para o São José. São José classificado para a final. Agora a gente vai ver a tabelinha. Vou pedir para o Matheus colocar a tabelinha aí dos confrontos aí, ó. Então, primeiro jogo, Taboão venceu o co-irmão Taboão da Serra por 5-0. 4-0 o São José venceu o Campos do Jordão na primeira partida, 6-0 e ontem 2-1, então São José e Taboão da Serra, como a gente falava que ia ser a final, né? Promete ser um bom jogo de final. Paulo no pique, importante, né? Já classificado o São José, mas para garantir, né? Carimbar com uma vitória. Com certeza, nada melhor para dar confiança, para dar moral. E o mais bacana é que a gente esteve no treino das meninas e essas jogadas dos gols foram ensaiadas. Então, assim, foram realizadas durante os treinamentos. Bacana que ver durante o jogo isso se concretizou e dá moral para poder encarar o Taboão. Agora um clássico, São José e Taboão sempre fazem grandes jogos. São José não ganha um Paulista desde 2019, mas sempre chega na final. Quem sabe agora não encerra o Taboão, a gente fica na torcida, Bruno. Pois é, vamos ficar na torcida aí para o São José pegar esse caneco e aí a gente traz o Mogi, traz o troféu, traz as meninas, tá todo mundo aqui pro estúdio para comemorar e fazer um programa especial com as meninas. A gente vai pro primeiro intervalo, já a gente volta com mais notícias aqui no Hora do Esporte.
Estamos de volta com o Hora do Esporte, falando agora de basquete masculino, porque o São José volta às quadras nesta sexta-feira contra o Paulistano. Os joseenses, nessa sexta-feira hoje, né? Os paulistanos querem aproveitar, os joseenses querem aproveitar a vitória contra o poderoso Franca na última partida para correr atrás do prejuízo e se afastar da lanterna do NBB. O técnico Regis Marrelli falou um pouquinho de como está a moral do time depois da primeira vitória e o que ele projeta para a partida de hoje. Dá o play, Matheus. A gente estava vindo de uma sequência de derrotas, a equipe perdeu a moral, né? Os primeiros jogos eu acho que a equipe estava muito desgastada, mas na sequência, quando a equipe melhorou essa situação, ela acabou sentindo muito, né, o peso das derrotas. Eu acho que uma vitória é sempre importante, dá moral para a equipe. O Paulistano é uma equipe muito intensa, jovem, que marca muito forte, tem um rebote de ataque muito forte. Fisicamente, eles usam muito o fator físico para jogar, né? E a gente tem que ser inteligente, a gente tem que igualar a intensidade defensiva deles. E a gente não pode deixar eles pegarem tanto rebote de ataque, né, que é uma característica do time. Eu acho que o primeiro, foi o único jogo que a gente fez com o Paulistano, foi o primeiro da competição. Se não me engano, eles pegaram 20 rebotes de ataque. Então isso não pode acontecer se a gente quer buscar a vitória. Tá aí as palavras do Regis Marrelli. A gente vai ver a tabelinha dos jogos do São José, né? Então, sempre lembrando, né? O São José estreou em casa fazendo 3 partidas contra os times cariocas, esse mini campeonato carioca. Aí saiu para fazer 5 partidas fora de casa e na última, acabou vencendo Franca na menos esperada aí, né? Todo mundo esperava que seria mais uma derrota. O pessoal estava esperando talvez uma vitória contra Bauru, que não aconteceu. São José venceu Franca 86-77. Agora hoje, às 7h30 da noite, no ginásio da Farmaconde Arena, São José enfrenta o Paulistano. É um jogo complicado, né, Paulo? Mas tem que embalar aí, né? Tem que ligar o motorzinho aí, fazer o motor girar nesse campeonato e largar a lanterna. Com certeza, Bruno, é um confronto direto dentro do NBB. São José é o penúltimo colocado, o Paulistano é o antepenúltimo, então tecnicamente as duas equipes são bem parelhas, mas o São José, na minha opinião, com jogadores à disposição, tecnicamente tem mais repertório e jogando em casa precisa ganhar do Paulistano, fazer a lição de casa e, claro, começar a engatar aí uma sequência positiva dentro dessa competição, que é muito difícil, Bruno. Pois é, boa sorte aí pro pessoal do basquete, pro Regis Marrelli, e na segunda-feira a gente traz todos os detalhes do jogo entre São José e Paulistano. Ainda falando de basquete, mas agora o feminino, porque o São José joga amanhã a partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o São José perdeu o primeiro jogo para o Ituano por 71-54 e agora precisa vencer fora de casa para forçar a partida de desempate. A gente tem a tabelinha aqui dos confrontos também, a gente vai mostrar. Falta ainda um confronto que acontece hoje, né, da partida de ida entre Campinas e Ourinhos. Ontem, Corinthians venceu o César Araraquara por 58-33, como diz o placar de chupetinha, né, placar baixo. Então, o São José, na primeira partida, que foi no dia 5, acabou perdendo no Teatrão por 71-54. E hoje, às 8 da noite, faz o jogo da vida aí praticamente, né, do campeonato, porque precisa vencer para forçar essa terceira partida aí, Paulão, difícil, né, complicado. Mas se o São José conseguiu vencer Franca fora de casa no masculino, né, quem sabe? Com certeza, a gente precisa acreditar que o esporte, às vezes, é possível acontecer o improvável, né? Então, é isso que as meninas do basquete vão precisar fazer no jogo contra o Ituano, porque o Ituano, dentro dessa competição, é uma das favoritas para poder beliscar o título do Campeonato Paulista, mas, claro, a gente deseja muita sorte aí para o São José. Boa sorte para as meninas, para o técnico Leandro Leal, e para fechar esse bloco que a gente colocou dedicado ao basquete, a gente vai falar um pouquinho também do time feminino, que entra em quadra daqui a pouco, às 3 horas da tarde, no ginásio da ADC Imp, para o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista Sub-20, que é contra a Franca. No primeiro jogo, as joseenses venceram o time de Franca por 70-51 fora de casa, no ginásio Pedro Ocão, e agora tem a oportunidade de passar para a semifinal, aí o placar do jogo. Então, a vida do Sub-20 está bem mais fácil que a vida das meninas do adulto, né, Paulo? Então, é só vencer hoje no ginásio da ADC Imp para passar para a semifinal. Caso perca, ainda tem um jogo de desempate também aqui em São José.
Com certeza, Bruno. O time sub-20, as meninas são bicampeãs brasileiras e diferente do que acontece no adulto, na base o time joseense é muito forte e o São José é favorito sim a beliscar esse título do Campeonato Paulista. Tem jogadoras, por exemplo, como a Isabélia Daça, que nesse último jogo conseguiu fazer 12 pontos, tem a Carolzinha, tem a Tainá, jogadoras que são novas, têm ainda idade sub-20, mas vieram para jogar o campeonato adulto e agora estão sendo aproveitadas na competição de base. Isabelle, por exemplo, é da seleção brasileira de base também, então tem tudo para poder, jogando em casa agora, se fazer valer o favoritismo, São José avança aí para as próximas fases para disputar a semis. Rapidinho, antes de terminar o bloco, tem a tabelinha com as datas dos jogos. Então, o primeiro jogo foi na quarta-feira, vitória do São José por 70-51. Segundo jogo hoje, daqui a pouco, 3 horas da tarde na DC Imp. Caso precise do terceiro jogo, caso o São José perca por qualquer placar, aí tem um jogo de desempate no domingo, às 3 horas também da tarde, também na ADC Imp. Então, quem tiver por lá, quem quiser assistir um basquete hoje, tem na ADC Imp daqui a pouco, 3 horas da tarde, São José e Franca, valendo pelas quartas de final do Campeonato Paulista Feminino Sub-20. A gente faz um segundo intervalo e já a gente volta com mais notícias. Tem vôlei sub-21, enfim, tá cheio de notícias. Já a gente volta. Começando o último bloco do Hora do Esporte, falando de vôlei, porque o time masculino sub-21 está voando no Campeonato Paulista. Em 20 jogos, apenas uma derrota. E agora o time se prepara para os confrontos de semifinal num clássico regional contra a Pinda. O Joãozinho esteve no último treinamento e conta como está essa preparação com imagens do queridíssimo e animadíssimo José Sobral. Dá o play, Matheus. Esse é o time sub-21 do São José Vôlei. E essa rapaziada tem feito um grande estadual. Nos 20 jogos da primeira fase, eles venceram 19. A melhor campanha da competição. Depois, mais 2 triunfos pelas quartas de final contra o Guarulhos. Um desempenho para ninguém botar defeito. Em relação ao resultado ali, é bem satisfatório, porque conseguimos sair com a primeira classificação, né, onde nos dá a vantagem de decidir em casa a segunda partida. O foco por aqui agora é a semifinal contra o Pinda, um clássico do Vale do Paraíba. Os 2 jogos já neste fim de semana. O primeiro no sábado lá em Pindamonhangaba. O segundo já no domingo, aqui em São José dos Campos. Jogo difícil, né? Agora a gente está numa fase também que não dá para escolher adversário. A gente está numa fase em que a gente tem que pegar quem vier e dar o nosso máximo, sabendo que é um clássico da região, né? Existe uma rivalidade muito grande aqui entre São José e Pinda, então isso é um componente a mais para esse jogo, mas eu espero um jogo difícil, mas estamos nos preparando muito bem. O líbero Vinícius Chubb é um remanescente do ano passado na equipe, é um dos capitães do time e também já integra o elenco profissional. A experiência pode ser um diferencial para ele nessa semifinal. Então, essa questão de ser um remanescente para mim é muito boa. Eu que sou da cidade, venho desde as categorias de baixo e é a questão de experiência que eu posso passar para meus companheiros dentro de quadra, uma responsabilidade maior, eu sei também, para a minha posição, para mim como um dos capitães da equipe. Mas eu acho que o que eu mais posso passar é a questão da experiência que eu já tive ano passado, nas outras categorias de base que eu passei aqui no São José, pelo Atleta Cidadão, e hoje está aqui nessa categoria mais alta no Sub-21 e também compondo o adulto. Chubb é o reserva de Rogerinho, titular da posição da equipe principal e xodó da torcida. O colega de time é referência para o jovem e essa interação o ajuda muito dentro de quadra. A minha relação com ele é muito boa, é um cara que sempre nos ajuda nos detalhes, principalmente por a gente dividir a mesma posição, é um cara que sempre nos auxilia nos treinos, nos jogos, tá sempre dando dicas e é uma pessoa que a gente se espelha, né? Mas voltando a falar da semifinal, outro artifício para o São José pode ser o levantador Bernardo. Ele chegou ao time neste ano e antes era jogador do Pinda. E ele já está passando orientações sobre os ex-companheiros ao elenco joseense. Tem. Joguei com alguns de lá, já joguei junto. Ano passado, inclusive, outros ano retrasado, enfim.
Mas a gente conhece um pouco de cada jogador, igual eles conhecem a gente aqui. E rola, né? No off rola, assim, essas passadas de dicas, assim, entre aspas. E tem aquele papo do futebol de que a lei do ex é a lei que mais funciona no Brasil. Será que existe lei do ex no vôlei? Ah, existe. Não dá pra negar, existe sim. No futebol a lei do ex é um gol, né? No vôlei seria o quê? Ganhar o jogo? É, ganhar porque aqui não adianta fazer um ace, um bloqueio, sendo que tem que fazer 25 pontos, né? Então, acho que ganhar o jogo já é um gostinho muito bom já. Tá aí a preparação do São José. Beth, vou pedir para você colocar o GCzinho do serviço do jogo aí, só para eu colar aqui no retorno. Aí, ó. Primeiro jogo, então, Pinda contra o Vôlei São José, amanhã, às 8 da noite, no ginásio Juca Moreira, em Pindamonhangaba. E aí, no domingo, já no dia seguinte, às 19 horas, do ginásio Univap. Duas partidas aí eletrizantes, né, Paulo? O São José é favorito, mas favoritismo também, às vezes, nem entra em quadra, né? Verdade, Bruno. Se for contar a campanha no geral, o São José tem 22 jogos, 21 vitórias, foi para os playoffs e manteve as boas atuações da primeira fase. Então, no papel, nos números, o time joseense é sim o favorito para poder chegar à grande decisão, mas a gente sabe que na hora que começa realmente a valer a partida, o que vale é uma recepção, às vezes no saque, um saque bem executado, vale a mentalidade dos jogadores, não cair em pressão, é um clássico e o São José precisa ter o pezinho no chão, trabalhar firme, e isso com certeza está acontecendo, como o nosso querido João Delfino mostrou ali na matéria. O técnico é experiente, os jogadores são experientes, como o Chubb, que é um dos capitães do time, tomara que dê tudo certo nesse primeiro jogo. Boa sorte para a rapaziada do São José. Ainda falando de vôlei, mas agora o tema é o time adulto, porque os Gigantes do Vale têm um jogo importante em casa que acontece hoje, dessa vez contra o Praia Clube. E atenção, porque a partida de hoje acontece no ginásio do Teatrão, hein? Não é na Arena Farmaconde, às 6h30 da tarde. O Central Juninho conta um pouco da expectativa para o jogo de daqui a pouco. Dá o play, Matheus. As expectativas são as melhores possíveis. Esses 3 primeiros jogos de Superliga, acho que a gente fez, digamos ali, igual para igual, né? Com a gente pode dizer, talvez, os favoritos a título, né, do campeonato. Foram 3 bons jogos, foram jogos que a gente perdeu no detalhe. A gente vem treinando, vem trabalhando o que precisa ser melhorado. E assim, cara, a nossa expectativa é a melhor possível. Estamos fazendo uma boa semana de treino, então, se Deus quiser, vão bem ali. E a gente vem estudando, vem trabalhando bastante durante a semana com o time deles, assim como eles também devem estar fazendo o mesmo, então acho que tem tudo para ser um jogão aí. Tá aí, Paulo, São José que busca, né, a vitória depois de 2 derrotas seguidas, mas agora com um time mais parelho um pouco, né? Com certeza, agradecer ao nosso querido Leonardo Lenzi da assessoria aí do basquete, do vôlei, que enviou pra gente os vídeos também. O Juninho é uma dessas armas, né, da equipe para poder conseguir vencer esse jogo contra o Praia Clube. É um confronto direto também. A equipe precisa fazer valer o fator casa para poder subir dentro da competição e recuperar novamente o caminho das vitórias. Pois é, boa sorte aí também para o pessoal do vôlei. Na segunda-feira a gente traz todos os detalhes da partida de logo mais. E para fechar o Hora do Esporte, conseguimos, hein, Paulo? Para fechar o Hora do Esporte, a gente vai trazer uma boa notícia do rugby, porque 2 atletas do São José foram convocados para a seleção brasileira. São eles, o Vitor Guilherme e o Rafael Teixeira. Os jogadores estão no elenco que vai fazer 2 amistosos contra Hong Kong, amanhã e no próximo sábado, dia 16. Esses jogos do Brasil são preparatórios para as competições de 2025 e contam também pontos para o ranking de seleções. Mais uma vez, Paulo, o rugby de São José se destacando, né, e fornecendo jogadores para a seleção brasileira. Com certeza, a gente sabe que São José já foi até considerado capital do rugby também, porque sempre teve uma equipe muito forte, então é bacana ver esses jogadores sendo convocados, representando a seleção brasileira, melhor ainda para a cidade, né? Fechando a Hora do Esporte com chave de ouro aí, jogadores convocados, nada melhor. Pois é, boa sorte aí para os 2 jogadores aí do São José Rugby, né? Que consigam aí efetuar bem, né, jogar bem nesses 2 amistosos, né, preparação já pensando para o calendário do ano que vem, o rugby do Brasil tentando evoluir aí, né,
em comparação a outros países, outras equipes, ainda está um pouquinho longe, mas quem sabe aí o Brasil não acabe brigando mais para frente aí com as seleções de uma outra prateleira, de uma segunda prateleira aí. Boa sorte, então, para os atletas de São José. Paulo, acabou, vamos embora? Partiu, Bruno. Partiu. Uma boa tarde para você, muito obrigado para você que esteve aqui com a gente. Paulo, muito obrigado e até segunda-feira. Até segunda-feira, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem com moderação, com responsabilidade e juízo. E o Paulo falando isso. Beleza. Ô, Luiz, um abraço, soquinho. Ih, caramba. Aê, soquinho maroto com o Luiz, que levou as informações para a comunidade fluida de São José dos Campos também. Para você, eu deixo um abraço, um bom final de semana e segunda-feira a gente está de volta aqui com mais um Hora do Esporte. Tchau!